Os 10 melhores filmes de 2020 que você não viu. Talvez não tenha visto, vai. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Roary Moraes e não repara a bagunça, tá? Fica à vontade aí, aproveita e já se inscreve, já deixa o like, balanga o sininho, porque tá começando oficialmente os trabalhos aqui nesse canal, né? Eu já lancei um vídeo, o primeiro vídeo do canal, onde eu conto aí alguns motivos, te dou alguns motivos para que você se inscreva no canal. Então, se você ainda não está convencido, clica aqui no card, você vai direto lá para o primeiro vídeo para ver se eu consigo te convencer com aqueles argumentos irrefutáveis. Mas hoje começa de fato esse negócio aqui. Eu tô muito feliz porque eu vou conseguir tirar o meu atraso. Sim, como eu mencionei lá no primeiro vídeo, né? Faz anos que eu quero fazer esse negócio. Durante o ano passado isso ficou me martelando, eu preciso lançar esse canal, nossa, eu quero muito poder falar sobre filme e tal. E o ano passado foi um ano em que eu assisti muita coisa, muita. Até porque a gente tá de quarentena, a gente tá em casa, né? Apesar de estar trabalhando mais do que quando não tava, eu acho que quando a gente tá em casa a gente tem mais tempo. Os streamings, né, eles tiveram muita opção no catálogo. Teve a chegada do Disney Plus, a gente tinha muita coisa pra assistir, eu assisti muita coisa e por conta disso, ao longo agora do mês de janeiro, talvez um pouquinho do mês de fevereiro, eu vou lançar várias listas, aí eu adoro ver lista, né, lista de melhores e tal, então vai ter muita lista de melhores filmes, piores filmes, melhores séries, vai ter de melhores documentários, ó, quem gosta de documentário aí fica ligado, mas hoje é uma lista especial, é uma lista de melhores filmes de 2020, que talvez você não tenha visto. Aqueles filmes que eles passaram meio despercebidos, né? A galera não deu muita bola, ou até o pessoal viu lá no começo do ano e esqueceu e não falou mais, que não geraram todo esse hype aí. Foi esquecido no rolê. Esses filmes aqui, que na minha opinião merecem a sua atenção, mas que, sei lá, por algum motivo a galera ignorou, não assistiu, não teve toda essa atenção. Certo? Critérios para formar essa lista aqui. Primeiro, filmes que chegaram no Brasil em 2020, ou que eu tive acesso em 2020. Então isso é importante. E também são filmes que, obviamente, eu gostei muito, não chegaram a entrar no meu top de melhores do ano, né? Vocês vão ver quando eu lançar o vídeo de melhores do ano. Mas são filmes que eu gostei demais, que se destacaram e que tem essa característica, né? Que são filmes que foram meio esquecidos no rolê, que a galera não comentou muito, que eu conheço poucas ou quase nenhuma pessoa que assistiu esses filmes para poder comentar, né? E que também não figuraram muito aí nas listas da galera, né? Nos canais aí e tal. Quase todos que eu acompanho, eu não cheguei a ver esses títulos aqui, um ou outro. Talvez vocês vão poder falar assim, mas nossa, tal filme é mó famoso e tal. Mas vocês vão entender o porquê que eu coloquei esses filmes na lista aqui. Então vamos lá, esses são os 10 melhores filmes de 2020 que a galera não deu muita bola. Segundo, é lógico, o meu critério, tá? Essa é a minha lista, então me xinguem à vontade nos comentários aí se vocês quiserem. No 10º lugar, The Boys in the Band. Exatamente, esse filme aqui que é uma adaptação de uma peça da Broadway, que tem o mesmo nome, né? E nele a gente conhece aí o Michael, personagem interpretado pelo Jim Parsons. E a história se dá porque ele decide dar uma festa de aniversário pro seu amigo Harold, que é interpretado pelo Zachary Quinto, que, vou fazer um parênteses aqui, interpreta um dos melhores vilões de todos os tempos aí das séries, que é o Sylar de Heroes. Então não sei se vocês se lembram, eu sou apaixonado por esse cara desde essa época. Mas isso tem nada a ver com a história aqui do filme. A história do filme acontece então porque o Michael decide dar essa festa, ele convida os seus amigos, esse grupo de amigos mais próximo ali, detalhe que todos eles são gays, né, então eles vão fazer essa festa em comemoração ao aniversário do Harold, mas essa festa começa a tomar um rumo um tanto diferente, ela começa a implodir, né, principalmente com a chegada de um outro personagem, que é um ex-amigo lá da faculdade do Michael, eles cursaram a faculdade juntos, eram um colega de quarto, e esse cara, que é um cara hétero, casado e tudo mais, chega nessa festa e aí toda a dinâmica muda e o negócio vai por água abaixo. O primeiro destaque que eu dou pra esse filme aqui, que eu acho sensacional, foi a escolha de ilustrar o preconceito, né, e a homofobia que esses personagens sofrem de uma forma diferente. Porque a gente tá acostumado a ver em filme isso ser ilustrado de uma forma bem explícita, né? Então, é o cara apanhando na rua, sendo hostilizado, sei lá, os pais não aceitando eles, esse tipo de coisa. Mas nesse filme aqui é um pouquinho diferente. Eu acho que eles mostram muito bem
como essa pressão, esse preconceito, todos esses traumas que esses personagens passam, como isso se reflete nas interações deles, nas relações deles, né? Como eles trazem isso das ruas, trazem isso de fora e externalizam dentro de casa. Então eu acho que isso é sensacional. O filme ele se passa na década de 60, que mostra ali então como que homens gays sofriam naquela época, mas é óbvio que você consegue ver aquilo e se identificar e identificar aquelas relações e aqueles problemas nos dias de hoje. O elenco todo tá maravilhoso e isso é imprescindível, né? Porque a gente tá falando aqui de um filme que é basicamente um cômodo só. E o que segura esse filme, então, é a interação desses personagens. Cada um tem um perfil diferente e eles estão sempre ali se cutucando. A dinâmica entre eles é muito divertida. E tem momentos nesse filme aqui, apesar, como eu disse, dele ser um cômodo só, de tensões absurdas, assim. Tem momentos que você fica na ponta do sofá, porque realmente as pessoas estão à beira de sair na mão ali, um dá uma cutucada no outro que você fica, uou, agora o bicho vai pegar. Então eu acho que essa dinâmica é o charme desse filme. E além dessa trocação de farpa aí, que é muito divertida de ver, eu acho que a produção acertou demais em ter o cuidado de escalar atores que são assumidamente gays, né, e que defendem a causa e tudo mais. Então, pode parecer besteira, né? Você pensa, pô, isso é até meio óbvio. Mas, na verdade, eu acho que não. É muito importante esse tipo de representatividade, porque a gente tá vivendo num mundo que ainda em 2021, se você estiver vendo esse vídeo agora, ele foi lançado em 2021, a gente tá vivendo num mundo em que até hoje as pessoas ainda fazem blackface, ainda colocam em filme que é sobre orientais, colocam personagens brancos fazendo. Então, pode parecer besteira, mas isso é importantíssimo. Então, acerto do filme, filmaço, vale a pena. No nono lugar, Fuga de Pretória, ou Escape from Pretoria. O filme é baseado em fatos reais e conta a história de Tim Jenkins e Stephen Lee, que são dois jovens sul-africanos que são condenados aí como terroristas, né? Eles vão para a prisão de Pretória, acusados de conspirar contra o regime do apartheid. Bom, o Daniel Weber, ele tá muito bem nesse filme aqui, mas acho que a gente tem que falar mesmo do Daniel Radcliffe, que tá arregaçando, ele tá mandando muito bem mais uma vez, ele já provou que ele é um excelente ator, e ele tem essa característica, né, que é engraçado. Se você observar a carreira dele, ele ganhou tanto dinheiro com Harry Potter, que hoje ele pode se dar ao luxo de escolher aí o papel que ele quiser, né? Então você vê que ele tá sempre buscando aí esses filmes mais diferentes, essas histórias mais interessantes de contar, e aqui a gente tem uma história realmente fantástica e, mais uma vez, baseada em fatos reais. Tá, o filme ele tem algumas questõezinhas, ele tem alguns problemas que você pode implicar. Por exemplo, aqui a gente tem, mais uma vez, a história de personagens brancos lutando contra o racismo, que são os heróis, né, e vão salvar os negros oprimidos. Então, isso pode incomodar um pouco, mas dá pra relevar porque a gente tá falando de uma história que realmente aconteceu. E tem um outro detalhe também, que por ser um filme que aborda o apartheid, ele fala muito pouco sobre isso, assim, é muito rasa essa camada política do filme. Se você estiver interessado em saber sobre isso, você não vai se sentir compensado ao assistir esse filme aqui. O grande foco mesmo é a prisão e a estratégia que esses personagens vão bolar ali para tentar escapar dessa prisão, que é, né, uma das prisões ali de segurança máxima e tudo mais. E isso você percebe porque o filme, ele não tá muito preocupado em te contar quem são esses personagens, ele te dá bem poucos detalhes sobre a vida deles, ali você tem pouquíssima informação do background desses caras. E, cara, nos primeiros minutos eles já estão presos. Então você entende ali que o foco desse filme é como esses caras vão dar um jeito de sair dessa prisão. Será que eles vão conseguir fugir? Exatamente. E eu acho que o filme, né, entendendo que a proposta do filme é essa, ele se sai muito bem. Eu acho que quando ele quer te contar como eles bolam esse plano e as tentativas frustradas e, né, todo esse esforço e aquela tensão, aquela sensação de que vai dar merda o tempo inteiro e passa policial e se esconde e tal, eu acho que ele acerta muito. O filme é muito divertido nesse sentido. E eu acho que o filme ganha muito por causa dessa história que é absurdamente surreal, cara. É fantástico essa história. Isso é a magia do cinema, né? Que ela te conta ela traz pra você essas histórias. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Eu tenho certeza que o cara, quando bolou isso lá na cadeia, ele virou pro brother da cela dele e falou assim, ó, isso daqui um dia vai dar filme, hein? Pois é, e deu, e o filme é bom. No oitavo lugar, O Preço da Verdade, ou Dark Waters. Mais um filme baseado em fatos reais, e nesse filme a gente conhece a história fantástica do advogado de defesa corporativo Robert Bilott, que é interpretado pelo Mark Ruffalo.
E esse cara, ele tem a vida dele virada do avesso quando ele é procurado por um fazendeiro ali da região que fala pra ele, olha, tem uma empresa aqui que tá jogando lixo no rio, tá poluindo tudo, jogando coisa tóxica aqui, e meu gado tá morrendo. E acontece que esse advogado começa a cavucar essa história e o bagulho vai ficando mais feio, e aí ele decide, né, arriscar sua carreira e arriscar tudo pra enfrentar essa corporação poderosíssima. Esse filme é baseado em um artigo da revista do New York Times, né? E esse artigo se chama O Advogado que Virou o Pior Pesadelo da DuPont, que é a empresa em questão aqui, né? E a gente tem aqui então mais um filme que conta a história de uma pessoa que fez a diferença, que tomou a atitude e causou mudanças importantíssimas para a nossa vida. Aí o cara não só resolveu essa situação, mas ele causou aí mudanças na legislação. Então é muito interessante você conhecer essa história. Ó, tem umas crianças brincando na rua aqui que deve estar pegando, não sei se tá pegando barulho, espero que não, mas se tiver crianças brincando de, sei lá, de gritar, que é o que parece. Esse filme aqui, curiosamente, me lembrou a série Chernobyl, né? Não, assim, a temática é um pouquinho diferente, mas me lembrou em alguns detalhes, né? Tanto na fotografia, na paleta de cores que reforçam aí essa sensação de morte, né? De que tem alguma coisa podre, né? Sem vida e tal. Mas também porque tem todo esse lance da negação, né? Dos poderosos ali falando que não, pô, tá tudo certo, não, a dose tá certa, a gente tá jogando só a quantidade permitida, não, os produtos que a gente tá jogando não fazem mal para as pessoas, as pessoas que trabalham na nossa fábrica, tá todo mundo protegido, tá tudo certinho. Então essa negação, né, e essa falta de preocupação dos poderosos com a vida daquelas pessoas me lembrou bastante Chernobyl, me lembrou algumas coisas que a gente tá vivendo também atualmente, mas não vamos entrar nesse mérito aí, mas eu acho que é um paralelo que é interessante. E se você quer mais um motivo para assistir esse filme, eu vou te dizer, Mark Ruffalo, esse cara é um monstro, mais uma vez provando que é um baita ator, inclusive ele teve um ano incrível, né, 2020 para ele, grandes atuações, e tem outras grandes atuações aqui nesse filme, a gente tem o Tim Robbins, Anne Hathaway, vale a pena demais você ver. Na 7ª posição eu coloquei Wolf Walkers. Exatamente, esse filme aqui conta a história de Robin, uma menininha pra lá de danada que quer seguir os passos de seu pai e virar uma caçadora, né? Junto com ele eles se mudam pra Irlanda e lá o pai dela tem a missão de caçar um bando de lobos que tá ali assolando aquela região. Só que isso muda quando a Robin conhece uma Wolf Walker de verdade, né? Uma lenda que tem ali na região, que essa Wolf Walker, esse ser, é uma pessoa que anda com os lobos, que vive com os lobos, que age como um lobo, né? Então, quando ela encontra de fato uma Wolf Walker, a história toda muda e isso interfere aí na vida desses personagens. E aí eu sei que você vai dizer, e eu vou me defender aqui, esse filme ele não é tão desconhecido, ele tá num hype grande agora, principalmente porque ele tá muito cotado para bater de frente nas premiações aí contra a Pixar, né? Mas eu acho que ele não tem muita chance, e eu coloquei aqui ele nessa lista por alguns motivos. Primeiro, porque poucas pessoas viram, apesar desse hype, apesar desse filme tá sendo bastante mencionado aí, não é todo mundo que viu, ele tá disponível no serviço da Apple TV Plus, então não é todo mundo que tem acesso. E também porque eu gostei bastante desse filme, mas não ao ponto de botar na minha lista de melhores, então já casou, entendeu? Você pode falar que eu tô roubando, mas coloquei aqui o Wolf Walkers, acho que vale o 7º lugar aqui na minha lista. Não tem como a gente falar desse filme aqui sem mencionar essa técnica de animação, né, que é esse 2D estilizado, que você vê como se fosse um rascunho, você vê os traços do lápis, assim, ele é todo muito colorido. Esse filme é muito bonito, a trilha sonora dele é muito legal. E a gente tem que destacar que a personagem, que é a Wolf Walkerzinha, né, a Maybe, eu acho que é Maybe que pronuncia, ela é fofa demais, velho. Eu preciso de um Funko dessa personagem, ela é muito, muito fofinha. E a amizade das duas menininhas é muito cativante. Então não tem como você assistir esse filme e não torcer por essas duas menininhas. E além dessa fofura toda, não, imagina o Funko da Maybe em cima de um lobinho, que demais que ia ser. Mas enfim... Além dessa fofura, a mensagem do filme é sensacional, né? Porque é uma mensagem de empatia, de você se colocar no lugar do outro. E isso é ilustrado de duas maneiras que eu acho muito interessantes. Primeiro, a dos lobos, que são, né? Eles são perseguidos ali por aquelas pessoas que moram na região. E também no lado da Robin, né? Da menininha que veio da Inglaterra
e a forma como ela é tratada pelas pessoas dali, né? Então eles não recebem muito bem aqueles imigrantes, ela sofre bullying. Então são dois núcleos que falam sobre isso, sobre aceitação, você encontrar o seu lugar, né? Sobre pertencimento. Eu acho que isso dialoga muito com os dias de hoje também. E apesar de ser um filme claramente infantil, ele tem esse subtexto que eu acho que pode agradar todos os públicos. No sexto lugar, adivinha, mais um filme baseado em fatos reais. Estou falando de Luta por Justiça ou Just Mercy. Esse filme conta a história real do advogado Bryan Stevenson, que é vivido pelo delicioso do Michael B. Jordan. E esse advogado, ele é um advogado jovem, recém-formado, promissor, que abre mão de uma carreira lucrativa, né? Ele poderia ganhar muito dinheiro, não, ele abre mão disso para voltar para o Alabama e defender aquelas pessoas que não têm a menor chance contra o sistema, né? Pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas condenadas e que não têm como se defender, condenadas em processos um tanto quanto questionáveis ali, né, em questão de evidências. E um desses caras é o Walter Macmillan, que é interpretado pelo Jamie Foxx. Quando o Bryan conhece o caso desse rapaz aí que ele foi acusado de matar uma mulher branca, né? Ele vê que as provas ali elas não são muito contundentes e então ele embarca de cabeça nisso. Isso transforma a vida de todos os personagens. O filme manda muito bem em te mostrar como o racismo, como o preconceito tá impregnado em todas as camadas da sociedade, ele tá em todo canto e você vai ficar puto, você vai ficar cabreiro, você vai ficar revoltado com esse filme, você vai ficar, né, desolado pensando como isso pode acontecer em todo canto do mundo. Isso está acontecendo agora e é muito triste você pensar isso. Pensar como esse preconceito sistêmico aí, ele destrói a vida de pessoas. Isso é muito triste, mas por outro lado é muito importante a gente conhecer histórias e conhecer o trabalho de pessoas como o Bryan Stevenson, né? Pessoas fodas que estão lutando contra isso e ele tá lutando até hoje, inclusive. O filme, ele dá uma forçadinha de barra às vezes, ele tem umas partes que ele fica um pouquinho, né, dramalhão demais ali, que você percebe que a galera tá falando, olha, agora é o momento que você tem que chorar, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que a história fantástica e o carisma desses dois personagens juntos aqui carregam esse filme, eles mandam muito bem. E como eu falei, essa história, ela é fantástica, né? A história de um cara que transformou a vida de pessoas, um cara que dedicou a vida dele para lutar contra esse sistema racista desgraçado. Então essa história, ela vale ouro, você precisa conhecer essa história. Eu fiquei encantado. Eu lembro muito, esse filme ele tem um valor sentimental para mim, porque eu acho que, se eu não me engano, ele foi o último filme que eu assisti no cinema antes de começar todo esse lance de pandemia e quarentena e tudo mais, né? Então, acho que foi o último filme que eu vi no antigo normal. E o mais louco é que quando acabou esse filme, as pessoas aplaudiram, né? E isso me marcou muito. Eu acho que nem foi tanto pelo filme em si, que é muito bom, mas foi mais por essa história e por esse cara, esse Bryan Stevenson, que merece realmente ser aplaudido e merece o seu tempinho aí. Na quinta posição eu coloquei o filme The Grizzlies. O professor Russ Shepard se muda para o norte do Canadá, um lugar bem remoto, para trabalhar na escola local de Kugluktuk. Acho que é isso o nome, Kugluktuk. E é uma região, cara, deprimente, assim, a taxa de suicídio altíssima, os jovens só querem saber de se drogar, não quer saber de mais nada. Até que esse professor, né, esse forasteiro chegou e apresenta para eles o lacrosse, que é uma modalidade esportiva que eu confesso que nunca dei a mínima, nem sabia do que se tratava, mas o professor apresenta então o lacrosse e a partir daí a vida deles é transformada, né, tanto desses jovens quanto a desse professor. Você vai ver que essa história aqui é bem familiar, tá? Você já vai reconhecer logo de cara que é aquele lance da pessoa que vem de fora com outra vibe e muda o lugar, né? Muda o comportamento das pessoas, né? Mudança de hábito, enfim, tem vários filmes que retratam isso, mas eu acho que o fato dele ser familiar, na verdade, é bom pra esse filme aqui, né? Porque você já tem esse calorzinho, você sabe o que vai rolar, então isso é bom de assistir. Mas eu acho que ele tem um quê de novidade, tanto pelo lance do lacrosse, porque é um filme de drama esportivo, né? Que aborda aí o impacto dessa modalidade nessa galera, então acho que já tem essa novidade. Eu já me interessei, tipo, tá, vamos ver o que esse negócio aí desse tal de lacrosse. E eu fui assistindo esse filme meio cético, tá? Eu comecei vendo, tipo, tá bom. Porque, não sei, eu tava achando que era mais do mesmo, que eu não tinha me conectado com a história,
Mas chegou num momento, meu amigo, que eu falei, uou, tá certo, conseguiu, o filme me pegou e ele é realmente emocionante, filme muito bom, é muito fácil você torcer por esses jovens, você passa a se interessar por eles, e o filme mostra aí, né, o dilema de cada um, problemas com a família, você vai conhecendo um pouquinho deles conforme a história avança, até que eles se conectam com o esporte, eles e o professor, que vem de mundos completamente diferentes, eles conseguem achar esse interesse em comum, né? E aí, a partir daí, eles vão evoluindo, eles vão aprendendo com o senso de equipe, eles começam a ganhar um propósito e enxergar um futuro diferente daqueles que até então eles tinham, que era aquele negócio sem perspectiva nenhuma. Cara, um filme muito bonito, que eu acho que vale a pena você ver, e esse sim, pouquíssimas pessoas assistiram, eu acredito. E mais um filme baseado em fatos reais. No quarto lugar, o filme 7500. Esse filme aqui é mole de dar sinopse, ó. Ele é estrelado pelo Joseph Gordon-Levitt, que é maravilhoso, né? E ele interpreta o piloto Tobias Ellis, que tá ali trabalhando de boa, pilotando seu avião, até que ele é sequestrado por terroristas e ele acaba arrumando várias confusões. Assim como a sinopse desse filme, o filme todo é muito simples. É aquele lance do menos é mais, né? O filme ele se passa todo dentro da cabine do piloto. É o único cenário do filme que a gente vai ver aqui. E eu acho isso sensacional. Me lembrou bastante aquele filme Culpa, que se você ainda não viu, eu recomendo demais. Excelente. E isso aqui no filme, essa característica, dá causa essa sensação aí de extrema imersão, porque é o tempo inteiro a câmera ali na cara do Joseph Gordon-Levitt, né? Aquela tensão, e ele tendo que lidar com aquela pressão e falar no rádio e tentar conduzir o avião enquanto os terroristas estão batendo ali, aquela gritaria. Cara, é frenético o ritmo desse filme e você vai ficar tenso com certeza. E o Joseph Gordon-Levitt tá de volta, né, mano? Maravilhoso ver ele atuando de novo. Ele tinha ficado um tempo afastado aí, a gente tava, né, tirou um tempo sabático pra curtir a família, curtir umas férias aí, mas tem saído algumas produções agora dele. E nesse filme ele tá fantástico, ele carrega o filme, como eu disse, praticamente o tempo inteiro a câmera na cara dele e, cara, a atuação fantástica, aquela atuação que fica ali a câmera na cara dele, de repente escorre aquela lagriminha assim, ó, que rasga você por dentro, entendeu? E tem uma cena nesse filme aqui, meu amigo, eu não vou te dar spoiler, mas tenso. Chegamos ao nosso pódio, vamos agora na posição número 3. Vai para The Windermere Children. Você queria mais história real? Então toma! Aqui nesse filme a gente acompanha um grupo de crianças e adolescentes que são sobreviventes do Holocausto. Eles são enviados para a Inglaterra, onde passam por um programa de reintegração na sociedade para que eles possam seguir suas vidas, se é que isso é possível depois de um trauma tão ferrado desses, né? Aí esse filme aqui, ele me pegou. Esse filme me pegou porque tem uma regra no cinema, que é não mexe com criança nem com cachorro. Porque isso aí é muito sacanagem, velho. E esse filme aqui é o seguinte, quando a gente fala de filme de guerra, né, de holocausto, de segunda guerra, porque é uma coisa bizarra que aconteceu, e a gente vai ver filme pro resto dos nossos dias na Terra, vai ter filme retratando isso. E esse filme, ele fala, só que ele fala de uma forma diferente, porque quando a gente pensa na guerra, a gente pensa na bomba, a gente pensa no conflito, na trocação de tiro. E esse filme, ele não retrata a guerra dessa forma. Na verdade, ele retrata o que acontece com as pessoas que sobrevivem na guerra, que sobram, né? O que acontece com essas pessoas? Como é que elas vão seguir a vida? Qual o impacto da guerra na vida delas dali pra frente? Cara, e esse filme ele é forte justamente por isso, né? Porque ele retrata como é a vida dessas pessoas que sobreviveram à guerra. Ali tem crianças que a única memória delas é dos campos de concentração. Então elas viveram a vida inteira numa guerra. Elas não sabem o que é viver em um mundo sem guerra, um mundo de paz, né? Então é realmente muito pesado e eu acho que o brilhantismo desse filme aqui ele tá nos detalhes. É esses detalhes que vão fazer você ficar... Só de lembrar, velho, eu fico emocionado, porque, ó, tem algumas cenas, por exemplo, quando eles vão comer ali, eles estão nesse retiro, né, nesse acampamento onde tem esse programa de reintegração, e ali eles têm cama, tem comida, tem tudo, e nas primeiras refeições eles têm dificuldade, por exemplo, para se acostumar, eles pegam um pão e vão comer escondido e lutam por aquela comida como se fosse faltar, né, então tem algumas outras cenas que tem esses pequenos detalhes, essas pequenas reações dessas crianças que
são muito emocionantes. E além de tudo isso, eles ainda têm que lidar com o fato de não pertencer a lugar nenhum, porque a terra natal deles está completamente destruída, os familiares mortos, eles não têm para onde voltar, e no lugar onde eles estão, eles não são completamente aceitos, né? Eles são forasteiros, eles sofrem preconceito da galera e tal. Então é realmente uma situação muito triste, um filme ele é realmente bem dramático, bem triste. Ele não tem nada tecnicamente extraordinário, assim, mas eu acho que o que esse filme me conquistou é porque ele é muito, muito coração. Ele tem muito coração e o final dele é bem bonito, cara. Eu fiquei realmente emocionado. Terceiro lugar para The Windermere Children. Medalha de prata agora no segundo lugar, Má Educação, ou Bad Education. Filme que conta a história real de Frank Tassone, que é interpretado pelo Hugh Jackman, incrível, né? E esse cara, ele é um superintendente de uma escola que tá voando, assim, essa escola tá aprovando todo mundo nas melhores faculdades e isso tem um impacto absurdo na região ali, né? Começa a valorizar os imóveis, as pessoas querem se mudar loucamente para esse lugar para ter acesso a essa educação de primeira qualidade. O Frank Tassone passa a ser um herói ali, ele é querido por todo mundo, né? É inspirador e os alunos se inspiram nele, as mães amam esse cara e ele vira esse herói. E, ao mesmo tempo, ele é um cara que vive uma vida dupla, né? Ele tem um segredo que vai ser revelado mais pra frente. Como eu já disse, é uma história baseada em fatos reais, como sempre, dá aquela fantasiada ali, né? Tem alguns elementos que realmente não foram assim que aconteceu, mas é aquela coisa, aquele tipo de história que quando acaba, depois você vai pesquisar o que é realmente verdade, você compara ali as figuras para ver se estão parecidas, e a gente tem que dar o crédito pro Hugh Jackman, que tá mandando muito bem. Tanto as feições são um pouco parecidas com o cara, eu acho que ele manda bem nesse quesito aí. E tem também o lance de ser um cara, como eu disse, que ele tem essa vida dupla, ele tem esses segredos. E ao longo de todo o filme você vê que tem alguma parada errada com esse cara. O Hugh Jackman, ele manda muito bem em mostrar isso, né? Mostrar com o olhar, mostrar com a expressão dele, de que o cara tá um pouquinho desconfortável, de que tem alguma peça faltando nessa história aí. E antes de anunciar o campeão, o primeiro lugar, o melhor filme de 2020, que você talvez não tenha visto, eu queria te pedir mais uma vez, deixa o seu like aí, clica no like para que esse vídeo se espalhe, assim como o lixo tóxico lá da empresa se espalhou no Rio, lá naquele filme do Mark Ruffalo. É muito importante. E, cara, se inscreve no canal, acompanha aí, porque vai vir muita coisa boa ainda, ó. Vai vir essas outras listas que eu mencionei, inclusive a de melhores filmes do ano, né? Se você, por acaso, ficou revoltado com essa, como assim? Colocou tal filme? Não, mas esse filme eu já conhecia. Então fica por aí para você ver essas próximas listas que vão sair, que vão ser muito legais. Certo, vamos então para o primeiro lugar, o campeão, o melhor filme de 2020 que você talvez não tenha visto. Qual será, hein? Eu coloquei Queen and Slim, Os Perseguidos. Que subtítulo horroroso, sem vergonha, mas tudo bem. Aqui nesse filme a gente conhece a história da Queen e do Slim, que é um casal negro que tá ali no seu primeiro encontro, essas pessoas estão se conhecendo, e o encontro não tá indo lá muito bem não, assim, eles são muito diferentes um do outro, eles veem que a parada não vai desenrolar, e quando eles estão indo embora desse restaurante, acontece o pior, eles são abordados pela polícia. A sinopse entrega mais do que isso, eu não vou fazer, a única coisa que eu posso dizer é que a partir daí a parada desanda e desanda muito. Primeiro que o filme tem Daniel Kaluuya, que é ele mesmo, aquele cara do Corra, fantástico, e a Jodie Turner-Smith, que também tá fantástica. Que mulher, velho, maravilhosa. E a melhor coisa desse filme é justamente a dinâmica deles dois, né? Porque, assim, são personagens completamente diferentes, eles toda hora estão se alfinetando, eles fazem coisas que incomodam o outro, estão sempre discutindo, tretando e tudo mais, mas eles dependem um do outro para sair dessa situação. Né? Então eu acho que é essa dinâmica dos dois que dá toda essa graça para esse filme. A mensagem desse filme eu achei fantástica, sensacional, porque quando rola essa parada com eles, né, quando acontece esse evento, que eu não vou dizer o que é, mas que muda completamente o planejamento desses personagens, isso acaba gerando duas narrativas diferentes. Os brancos do filme contam uma história e os negros contam outra. Para os personagens pretos isso tem um significado completamente diferente, é muito, muito interessante você analisar isso.
E eu acho também que o filme ele apresenta muito bem essa jornada de autoconhecimento desses personagens. Tanto a forma como eles vão mudando e se transformando ao longo da história, né? Porque a convivência um com o outro vai mudando eles vão cedendo, eles passam a enxergar o mundo de uma forma diferente, mas também porque eles começam a perceber a importância do indivíduo, né? O papel de cada um de nós na luta contra o racismo, contra esse sistema que condena o preto antes mesmo dele ser julgado. O policial chega, algema e tudo mais. Então, eu acho que isso por si só já é muito poderoso. E esse filme ele só daria certo se você se importasse com esse casal, né? E isso acontece e acontece muito rápido. Rapaz, essa galera aqui é muito carismática, eles são muito simpáticos, você com certeza vai se importar com eles. Eu tava torcendo por esse casal já muito rápido, eu fiquei apreensivo, eu ri com eles, eu me emocionei e eu amei esse filme, cara. Primeiro lugar com louvor. Ufa, é difícil fazer essas listas aqui, eu adoro assistir, cara, eu amo assistir esses vídeos de lista, tô sempre vendo de tudo que é canal gringo e tudo mais, mas é difícil de fazer, de organizar, viu? Espero que vocês não tenham ficado bravos comigo aí, mas agora é a sua vez. Conta pra mim aí, você conhece algum desses filmes aqui? O que você achou? Teve algum filme de 2020 que você amou, que você curtiu demais e que ninguém comentou? O filme foi esquecido no rolê e você tá até agora pregando a palavra desse filme? Conta tudo pra mim aí nos comentários. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um cheiro e até a próxima.